Se a sua pressão arterial continua a subir apesar das ordens do seu médico para comer mais peixe, você já se perguntou por quê? Imagine se eu lhe dissesse que impressionantes 89% do peixe consumido diariamente por idosos americanos realmente aumenta o risco de derrame. Talvez você seja o próximo. Por favor, clique no botão de curtir imediatamente se você tiver mais de 60 anos e consumir peixe, acreditando que é benéfico para a sua saúde. Se você ficar por aqui nos próximos 15 minutos, vou te contar quais 5 peixes são os mais seguros para comer e como se proteger. Até você descobrir o que aconteceu com Margaret no Arizona, você não deve comer mais nada. Uma breve investigação. Poste sua idade na seção de comentários se você consumiu peixe esta semana com a intenção de promover a saúde do coração. Você pode se surpreender com o número. Você pode se surpreender ao descobrir que nem todos os peixes são saudáveis para o coração. As pessoas sempre dizem que comer peixe mantém seu cérebro e artérias saudáveis. Esta é a realidade surpreendente, mas é verdade para alguns tipos. Você pode aumentar seu risco de derrame quase da noite para o dia ao comer certos frutos do mar, o que muitos idosos fazem semanalmente. O número de americanos afetados por derrames supera 800 mil anualmente, conforme relatado pela American Heart Association. Pressione o botão de inscrever-se e o sino imediatamente se esses dados puderem salvar você ou um ente querido. Um dos perigos mais ocultos para pessoas com mais de 60 anos não é o açúcar, o sal ou mesmo a carne vermelha. Este peixe não é adequado. Pausa o vídeo por um momento e considere com que frequência você consumiu peixe na última semana. Por favor, deixe um comentário com esse número específico abaixo. Sem problema, serei paciente. Venha comigo. Os ácidos graxos ômega 3, que são abundantes em alguns peixes, reduzem a inflamação e protegem o coração. Por outro lado, alguns podem ter o efeito oposto, particularmente se forem ricos em mercúrio, sódio ou poluentes industriais. Seus efeitos incluem tornar seu sangue mais espesso, aumentar sua pressão arterial e prejudicar o revestimento arterial sensível. Um cara de 68 anos que conheci uma vez se orgulhava muito em me contar que mantinha um coração saudável comendo peixe diariamente. Basta digitar diariamente nos comentários se você também estiver fazendo isso. Infelizmente, os médicos descobriram que o peixe que ele adorava e achava saudável na verdade tinha um alto teor de sódio e mercúrio depois que sua pressão arterial subiu inesperadamente e ele foi levado à sala de emergência com sintomas de derrame. Seu coração estava sofrendo como resultado. Ele estava gradualmente danificando. É por isso que esses dados são vitais. Continue lendo, porque em apenas 12 minutos você vai aprender sobre 10 espécies de peixes populares que podem aumentar seu risco de derrame sem que você perceba. Se você nunca ouviu nada parecido antes, deve se inscrever imediatamente. Além disso, vou te contar quais opções mais saudáveis estão disponíveis e que você deve consumir em vez disso. Para sua surpresa, há alguns desses. Você pode até ter um desses no seu congelador neste exato momento. Tenho uma tarefa para você. Agora é a hora de compartilhar este filme com qualquer um dos seus parentes mais velhos. Saber quais peixes evitar pode preservar seu cérebro, coração e vida. Assim você pode estar salvando as vidas deles. O primeiro está pronto. Agora podemos começar. Em primeiro lugar, o salmão de aquicultura. O peixe aparentemente inofensivo, que pode, na verdade, ser prejudicial. Deixe um comentário me dizendo se você comeu salmão de viveiro este mês, antes que eu revele qualquer outra coisa. Sempre são esclarecedoras as respostas a isto. As pessoas têm elogiado o salmão como o alimento mais saudável para o coração há muito tempo. É recomendado pelos médicos. Grelhado, assado ou defumado é um alimento básico tanto para os idosos americanos quanto para os nutricionistas, certos de que estão protegendo suas emoções. O que a indústria alimentícia faria você acreditar é surpreendente, mas é verdade. Pressione o botão de play 2 vezes se você ainda não estiver familiarizado com isso. A qualidade do peixe que você compra importa. Contrariamente ao que a natureza pretendia, o salmão de aquicultura,
O tipo que a maioria das pessoas compra nos supermercados hoje em dia é frequentemente substancialmente diferente. E há muitos casos em que isso faz mais mal do que bem ao seu bem-estar emocional. Teste rápido. Por favor, inspecione seu congelador após ver este vídeo. Verifique o rótulo para ver se o salmão é de cultivo ou pescado na natureza. Compartilhe suas descobertas deixando um comentário abaixo. Vamos dissecar isso. Óleo de peixe soja e pellets processados à base de grãos são dados a recintos superlotados onde os salmões de criação nadam. Os peixes passam por uma completa mudança metabólica como resultado dessa dieta artificial. O peixe de aquicultura tem 5 vezes a quantidade de ácidos graxos ômega 6 prejudiciais ao coração encontrados no salmão selvagem. Um aumento no conteúdo de gordura saturada que eleva o colesterol LDL prejudicial. Além disso, há contaminantes nocivos na ração e na água dos peixes, como os bifenilos policlorados PCBs, que foram proibidos há muitos anos, mas ainda estão presentes. Não se esqueça de clicar no botão de curtir se você está descobrindo algo novo. Com o seu apoio, consigo informar mais idosos que precisam desses dados. A gordura do salmão de cativeiro torna-se contaminada com PCBs e dioxinas ao longo do tempo. Consumir isso diariamente também pode fazer com que se acumulem em seu corpo, o que pode prejudicar seus vasos sanguíneos, tornar as paredes das artérias mais espessas e aumentar seu risco de derrame a longo prazo. Os níveis de PCBs no salmão de aquicultura eram 8 vezes maiores do que os do salmão selvagem, de acordo com um grande estudo que analisou questões de saúde ambiental. O risco de doenças cardiovasculares, câncer e declínio cognitivo pode aumentar com o consumo regular de salmão de aquicultura, de acordo com outra análise da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. Em resposta à minha recomendação de que ele consumisse salmão 3 vezes por semana para a saúde do coração, um paciente de 67 anos chamado Richard começou a fazer exatamente isso. Se você reconhecer este nome, digite Richard. No entanto, ele sempre comprava a variedade cultivada quando estava em promoção. Notamos um aumento em vez de uma diminuição nos indicadores de inflamação dele, particularmente a proteína reativa CA, quando revisitamos seu exame de sangue 6 meses depois. Mais uma vez, seus números começaram a melhorar depois que ele começou a usar salmão selvagem do Alasca. Agora temos 9 peixes pela frente, um já foi. Deixe-me saber na seção de comentários se você pretende me acompanhar até o final dos 10. Descubra quantos de vocês levam a saúde do coração a sério. Deixe-me esclarecer uma coisa. O salmão não é ruim por si só. Tudo depende da origem. É isso que você deve procurar no salmão se importar em comê-lo com segurança. Para o melhor sabor, escolha salmão Sky ou Coho, que tenha sido pescado na natureza no Alasca. Seus níveis de toxinas são significativamente mais baixos e eles habitam águas limpas e frias. Evite o salmão do Atlântico que foi cultivado especialmente se o rótulo indicar corante adicionado. Os carotenoides naturais geralmente não são responsáveis pela tonalidade rosa. As cores artificiais adicionadas à sua alimentação são. Neste momento, salve este vídeo para que você possa usá-lo como referência para sua lista de compras quando for às compras. Consuma salmão com moderação. Para colher os benefícios sem se expor a contaminantes nocivos, apenas 1 ou 2 refeições por semana são suficientes. Finalmente, se você é fã de salmão defumado, minha recomendação é optar por variedades com baixo teor de sódio e pescadas na natureza. O alto teor de sal da maioria dos salmões defumados de criação pode aumentar sutilmente a pressão arterial, o que é outro risco direto conhecido para derrame. Aqui está o cerne da questão. Dependendo de sua origem, o salmão pode ser um superalimento saudável para o coração ou um pesadelo de partir o coração. Examine a embalagem mais de perto na próxima vez que você notar uma oferta em um filé rosa brilhante. Sua alma pode implorar para que você o deixe para trás se disser que é de cultivo. A segunda é tilápia.
O marisco não contaminado e barato que aumenta sutilmente a inflamação. Acabe com isso agora. Sinta-se à vontade para admitir a culpa na seção de comentários se você tiver tilápia à mão. Você nunca mais será o mesmo depois de ouvir o que estou prestes a dizer. Você pode encontrar tilápia em quase todos os supermercados americanos, do Walmart ao Costco. É barato, tem um pouco de sabor e é simples de preparar. É por isso que é uma escolha popular entre os americanos que procuram uma fonte de proteína com baixo teor de gordura, especialmente entre os idosos. No entanto, você ficará chocado com esta chocante realidade. Por favor, dê 2 toques neste vídeo se você achar incrível. Quando se trata do seu sistema cardiovascular e vasos sanguíneos, a tilápia pode estar entre os piores frutos do mar para consumir. Por fora parece inofensivo. Não só é barato, mas também tem muita proteína e poucas calorias. Os enredos, no entanto, se intensificam à medida que você se aprofunda no romance. Deixe um comentário com seu nível de choque variando de 1 a 10. A maioria de vocês provavelmente está nas nuvens no momento. A maior parte da tilápia vem de fazendas em vez de ser capturada na natureza. Muito disso vem até de fazendas de peixes internacionais, que são tão grandes que criam peixes em poços pequenos e superlotados. Sua dieta típica inclui milho-soja e, ocasionalmente, até mesmo saliva de animais. Peixes selvagens nunca ingeririam esses alimentos. O produto final é um peixe que parece saudável por fora, mas, na verdade, é biologicamente instável. Há muitos ácidos graxos ômega 6 na tilápia, mas quase nenhum ômega 3. A proporção de ômega 6 para ômega 3 na tilápia de aquicultura pode chegar a 11:1, o que é significativamente pior do que a proporção em bacon ou hambúrgueres, de acordo com pesquisas. Seu sangue ficará mais espesso e seus vasos se endurecerão como resultado da inflamação causada por esse desequilíbrio em suas artérias. Esses são 2 gatilhos potencialmente mortais para um derrame. Algumas pessoas, particularmente aquelas com hipertensão ou colesterol alto, podem estar em maior risco de doenças cardiovasculares e derrame se consumirem tilápia, de acordo com um estudo de 2008 da Wake Forest University School of Medicine. Por favor, inscreva-se e ative as notificações se achou este post útil. Os pesquisadores chegaram a dizer: em termos de potencial inflamatório, a tilápia é pior do que comer um hambúrguer ou bacon. É uma afirmação impressionante, mas é real. Lembro-me de uma paciente de 72 anos chamada Linda, que achava que a tilápia era a opção mais saudável, então ela a comia 3 ou 4 vezes por semana. Deixe um comentário se você puder se identificar com a história dela. Ela cozinhou de várias maneiras, assando, grelhando e adicionando a saladas, mas seu médico encontrou níveis incomuns de triglicerídeos e marcadores inflamatórios. Os níveis caíram dentro de alguns meses depois que ela substituiu o salmão selvagem e as sardinhas pela tilápia. Não só as gorduras da tilápia são ruins para você, mas a forma como é cultivada significa que ela também pode ter vestígios de antibióticos, pesticidas e metais pesados. Essas toxinas danificam seu fígado, irritam as paredes dos seus vasos sanguíneos e contribuem para a inflamação silenciosa que pode causar um derrame. Sim, estamos na zona intermediária perigosa agora. Fique comigo aqui porque a maioria dos idosos comete seus maiores erros com peixes 3/7. Em vez disso, se você realmente gosta de peixe branco, opte por bacalhau, selvagem, haddock ou polique. Eles são mais limpos e ricos em ômega 3. E se você precisar comer tilápia de cultivo, evite as variedades importadas da China ou do Sudeste Asiático. Truta selvagem e salmão do Alasca são ótimas opções para quem busca uma fonte natural de gorduras anti-inflamatórias. Agora, para a sua tarefa de casa, diga a 3 pessoas com mais de 60 anos que consomem tilápia regularmente que essa informação é importante para a saúde do coração delas. A tilápia pode ser barata, mas na verdade é um peixe que faz você se sentir bem consigo mesmo, enquanto secretamente contribui para a inflamação que, por sua vez, causa doenças cardíacas e derrames. Primeiro vamos fazer uma rápida pesquisa
para ver quem tem atum enlatado na despensa agora. Se você tiver, por favor, digite atum nos comentários. Em segundo lugar, quando você ver filés de tilápia em promoção, lembre-se de que nem sempre se trata de comer menos gordura, mas de comer o tipo certo de gordura que realmente protege suas artérias. Terceiro, o atum enlatado é uma proteína saudável, mas esconde um risco silencioso de derrame. O atum enlatado tem sido um pilar nas cozinhas americanas por décadas. É barato, fácil de preparar e é promovido como uma fonte de proteína magra e saudável para o coração. Muitos idosos preferem isso por causa da conveniência. Tudo o que você precisa fazer é abrir a lata, adicionar maionese e o almoço está pronto. Espere um segundo, pause o vídeo e conte o número de latas de atum que você tem na sua cozinha neste exato momento. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe: nem todo atum enlatado é tão seguro quanto parece. Na verdade, consumir o tipo errado ou em excesso pode aumentar gradualmente o seu risco de derrame sem que você perceba. Vamos começar com o maior problema: o mercúrio. Se a ideia de envenenamento por mercúrio te apavora, então aperte o botão de curtir. Espécies de atum maiores como o albacora e o atum branco podem ter concentrações extremamente altas de mercúrio, um metal pesado que se acumula nos peixes e, quando consumido por humanos, não sai facilmente do corpo. Isso é particularmente verdadeiro no cérebro, coração e vasos sanguíneos. Não se deixe enganar pela indústria alimentícia. Assinar agora exporá mais perigos ocultos à saúde. O mercúrio, quando não controlado, pode enfraquecer a parede arterial, aumentar o risco de derrame ao interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro e até afetar o ritmo do seu coração e sua capacidade de regular a pressão arterial. Você pode estar pensando: mas eu só como 1 ou 2 vezes por semana. Eu não tenho um risco 60% maior de morte cardiovascular. No entanto, uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine indicou que pessoas com níveis mais altos de mercúrio tinham esse risco mesmo quando comiam peixe regularmente. Isso pode não parecer perigoso à primeira vista, mas lembre-se de que o mercúrio se acumula com o tempo. Depois de assistir a este vídeo, vá verificar o rótulo da lata de atum para ver se tem atum albaore ou atum branco. Se encontrar, deixe um comentário dizendo que encontrou. Depois há a questão do sódio. O corpo processa toxinas mais lentamente nos idosos, então mesmo pequenas quantidades podem se acumular a níveis prejudiciais com o consumo a longo prazo. O teor de sódio da maioria das latas de atum, particularmente as embaladas em óleo ou salmoura, varia de 300 a 500 mg por porção, quase 1/4 da quantidade diária recomendada em apenas uma pequena lata. A pressão arterial elevada é o principal fator de risco modificável para acidente vascular cerebral em idosos, e o problema se agrava quando você combina atum com outros alimentos salgados, como maionese picles ou pão processado. Certa vez conheci um homem de 70 anos chamado George, que se orgulhava muito de sua decisão de comer um sanduíche de atum no almoço quase todos os dias como uma alternativa saudável para o coração em relação à carne vermelha. No entanto, quando sua pressão arterial subiu inesperadamente, seu médico descobriu níveis elevados de mercúrio em seu sangue, bem como os primeiros sintomas de espessamento das artérias. Então, o que você pode fazer? Reduza o consumo de atum enlatado para no máximo 2 vezes por semana, especialmente as variedades albaore ou branca. Os níveis de mercúrio de George caíram e sua pressão arterial se estabilizou depois que ele começou a comer salmão selvagem e sardinhas em vez disso. Estamos na metade da nossa contagem regressiva dos peixes perigosos, então se você está achando isso revelador, por favor compartilhe com alguém que precisa ver. Opte por atum claro em água que geralmente é proveniente de peixes menores, como o atum skipjack, e tem níveis de mercúrio significativamente mais baixos. Antes de comprar, verifique o rótulo do teor de sódio para ver se tem sal adicionado ou se é baixo em sódio. Para uma proteína ainda melhor, experimente sardinhas salmão selvagem
ou cavala, que são naturalmente baixos em mercúrio e ricos em ácidos graxos ômega 3. Deixe-me esclarecer isso. Atum enlatado não é necessariamente ruim para você, mas pode lentamente envenenar suas artérias e cérebro. A chave é comer com sabedoria, com moderação, e trocá-lo por outras opções mais saudáveis. Agora vamos falar sobre o peixe-espada, a opção de luxo cheia de toxinas ocultas. O peixe-espada é frequentemente considerado um prato de frutos do mar elegante, magro e saudável para o coração. No entanto, o que a maioria dos idosos não sabe é que ele é um dos peixes mais poluídos do oceano. É espesso, carnudo e satisfatório. Você pode frequentemente encontrá-lo grelhado em restaurantes de frutos do mar ou vendido como filés premium no supermercado. Não só é insalubre, mas para muitos idosos é absolutamente perigoso. Predadores de topo como o peixe-espada se alimentam de peixes menores por anos, acumulando algo extremamente tóxico, mercúrio. Ao final desse período, a concentração de mercúrio na carne do peixe-espada é de 20 a 30 vezes maior do que em peixes menores como sardinhas ou trutas. Para os idosos, os efeitos do mercúrio são especialmente preocupantes, porque ele danifica o endotélio, o revestimento interno das artérias, tornando o fluxo sanguíneo menos flexível e aumentando a pressão arterial. O peixe-espada é, na verdade, listado pela FDA como um dos 4 peixes mais contaminados por mercúrio, junto com o cavala, o peixe-gato e o tubarão. Além de aumentar o estresse oxidativo, uma inflamação silenciosa que leva à formação de placas, uma causa significativa de ataques cardíacos e derrames, ele interfere na transmissão cerebral, o que pode causar problemas de memória, tontura e problemas de equilíbrio, sintomas que são comumente confundidos com a idade. Robert, um paciente de 71 anos que pensava estar fazendo bem ao seu coração, ao evitar carne vermelha, grelhava filés de peixe-espada 2 vezes por semana. Um estudo publicado no Journal of the American Heart Association indicou que os idosos com os mais altos níveis de mercúrio no sangue tinham quase 70% mais chances de sofrer um derrame ou evento cardíaco do que aqueles com níveis baixos. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a experimentar tremores e, em raras ocasiões, confusão. Um exame de sangue revelou níveis de mercúrio 4 vezes acima do normal. Quando ele cortou o peixe-espada da sua dieta, os sintomas gradualmente diminuíram. O problema é que o mercúrio não vai e vem. Uma vez que está no seu sistema, pode ficar por meses ou até anos, se você for um adulto mais velho, com desintoxicação mais lenta. Se você tem mais de 60 anos ou tem pressão alta, é imperativo que você se abstenha de comer peixe-espada. Em vez disso, opte por peixes menores e de vida mais curta como sardinhas, anchovas, truta selvagem ou salmão. Essas opções contêm significativamente menos mercúrio e significativamente mais ômega 3. Se você prefere um peixe mais robusto e carnudo, o mahi-mahi ou o halibut do Pacífico são boas alternativas. Ambos são saborosos, mas o peixe-espada é significativamente mais sujo. E aqui vai um último conselho. Se você tem comido peixe-espada regularmente por um longo período, é uma boa ideia fazer um teste de mercúrio, uma análise de sangue ou cabelo com seu médico. É fácil, barato e pode te dizer muito sobre o seu nível real de risco. O peixe-espada grelhado é um dos pratos de frutos do mar mais carregados de mercúrio, então da próxima vez que você vê-lo no menu, evite. Seu coração merece coisa melhor. O cavala-rei ocupa o 5º lugar, uma armadilha tóxica para o seu cérebro e coração. As mesmas qualidades que lhe conferem um sabor rico e carnudo também o tornam um dos alimentos mais carregados de mercúrio no oceano. O cavala é um peixe oleoso e rico, que parece ser uma opção ideal para a saúde do coração, devido à sua abundância de ácidos graxos ômega 3, as mesmas gorduras boas presentes no salmão e que ajudam a reduzir o colesterol e a inflamação, pode, na verdade, prejudicar sutilmente seu cérebro e artérias. Para os idosos, o cavala-rei está entre os peixes mais contaminados por mercúrio nas águas americanas.
Para começar com o básico, os níveis de mercúrio nos peixes dependem de sua longevidade e da alimentação que consomem. Quanto mais massivo e mais velho o peixe, mais mercúrio ele acumula. Além disso, o cavala, como o próprio nome sugere, é um grande peixe predador que ao longo de muitos anos consome peixes menores. Isso faz com que acumule altos níveis de metilmercúrio, a forma mais tóxica de mercúrio para os seres humanos. A Administração de Alimentos e Medicamentos deixou muito claro que pessoas com mais de 60 anos, mulheres grávidas e crianças absolutamente não devem comer cavala. Por quê? Porque o metilmercúrio tem um efeito duplo nos sistemas neurológico e cardiovascular, o que é letal para os idosos. Aqui está o que acontece internamente. O mercúrio aumenta a pressão arterial e danifica as células endoteliais que mantêm os vasos sanguíneos flexíveis. Ele aumenta o estresse oxidativo nas artérias, tornando-as inflamadas e mais rígidas. Além disso, o mercúrio interfere com os neurotransmissores no cérebro, levando a problemas de memória, letargia e falta de coordenação, sintomas que podem se assemelhar ao início da demência ou a múltiplos derrames. Um estudo de longo prazo publicado no New England Journal of Medicine indicou que indivíduos com níveis elevados de mercúrio no sangue tinham até 70% mais chances de sofrer um derrame ou ataque cardíaco, o que é um número bastante significativo. Havia um paciente de 74 anos chamado Harold, que foi informado por um amigo que o cavala é bom para o coração. Harold começou a comer cavala grelhada 2 vezes por semana. Depois de alguns meses, ele começou a se sentir fraco, tonto e esquecido. O médico de Harold descobriu mais tarde que os níveis de mercúrio estavam mais de 3 vezes acima do limite seguro. Os sintomas de Harold desapareceram gradualmente assim que ele começou a comer peixes menores e com baixo teor de mercúrio. É fácil cometer o erro de pensar que todo o cavala é ruim para você. A confusão surge do fato de que existem diferentes espécies de cavala. A espécie grande conhecida como cavala king contém muito mercúrio. As espécies menores conhecidas como cavala atlântica ou cavala espanhola contêm menos mercúrio. E então, quais são algumas alternativas? Sardinhas e anchovas são peixes pequenos que são ricos em ácidos graxos ômega 3 e contêm quase nenhum mercúrio. O salmão e a truta selvagens também são ótimos para o seu coração e cérebro. O cavala do Atlântico é considerado rico em nutrientes e seguro, mas é importante ler os rótulos. Aqui está o ponto: nem todos os peixes que afirmam ser bons para o coração são realmente bons para você. O cavala, por exemplo, é na verdade um impostor tóxico. Ele contém ômega 3, mas também mercúrio. Então, se você quer manter seu coração, cérebro e independência à medida que envelhece, evite o peixe-espada e opte pelos peixes menores e mais limpos. Por fim, o peixe defumado é o número 6 na lista. Peixe defumado, seja salmão em um bagel truta na torrada ou arenque servido com bolachas, é uma iguaria amada por muitos idosos. Parece leve, elegante e saudável, afinal ainda é peixe. Mas aqui está a verdade oculta que a maioria dos idosos não sabe. É uma armadilha salgada que aumenta a pressão arterial durante a noite. Aqui começamos com o perigo mais óbvio, o sódio. O sódio não é adicionado ao peixe para dar sabor. Ele é usado para preservar o peixe e prevenir o crescimento bacteriano, o que significa que o peixe defumado está carregado de sódio. Peixes defumados podem silenciosamente aumentar a pressão arterial e provocar um derrame às vezes durante a noite. E quanto a salmão defumado no café da manhã, sopa no almoço e um sanduíche no jantar, ao final do dia você facilmente dobrou a quantidade de sódio que suas artérias podem suportar com apenas uma porção de 3 onças, cerca do tamanho da sua palma, contendo de 600 a 800 mg. Isso é quase metade do limite diário total recomendado pela American Heart Association. Uma dieta rica em sal está associada a um aumento do risco de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, rigidez arterial e acidente vascular cerebral, o que é particularmente perigoso para os idosos, porque causa retenção de água que, por sua vez,
aumenta o volume sanguíneo e coloca pressão extra nas paredes das artérias. O peixe também é exposto a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são moléculas formadas quando os alimentos são defumados em altas temperaturas e têm sido associados à inflamação e estresse oxidativo e um aumento do risco de derrame quando consumidos regularmente. Nitritos e nitratos também são introduzidos no peixe durante o processo de defumação. Em 2020, pesquisadores publicaram no Journal of Hypertension que os idosos que consumiam peixe processado ou defumado com muito sódio tinham 43% mais chances de desenvolver hipertensão e quase o dobro de chances de ter um derrame em comparação com aqueles que consumiam peixe fresco. Lembro-me de ter uma conversa com Margaret, uma mulher de 69 anos de Nova York que adorava seu bagel matinal com cream cheese e salmão defumado. Apesar de seus esforços para cortar carne vermelha e frituras, sua pressão arterial continuou a subir para 145/1050 e 170 mmHg. Ela finalmente encontrou alívio para seus sintomas depois de algumas semanas comendo salmão assado fresco em vez de defumado. Então, qual é a lição? Aprecie o peixe defumado ocasionalmente, mas não o torne um hábito diário. Antes de comer peixe defumado, verifique o teor de sódio. Algumas marcas têm mais de 1000 mg por porção. Para reduzir o sal na superfície enxague ou deixe o peixe de molho em água fria por alguns minutos antes de comer. Regularmente opte por salmão selvagem não defumado, grelhado ou assado. Se você está procurando um sabor defumado, experimente adicionar páprica defumada ou fumaça líquida aos pratos caseiros. Lembre-se, peixe defumado não é perigoso, é apenas peixe. Para os idosos que já estão controlando a pressão alta ou tomando medicação, isso pode silenciosamente desfazer meses de progresso da noite para o dia, devido ao sal e aos produtos químicos adicionados durante o defumado. Então aproveite ocasionalmente, saboreie o gosto, mas lembre-se de que o fresco sempre vencerá o defumado quando se trata de saúde do coração e do cérebro.